Efésios capítulo 5. Vamos ler do verso 18 ao verso 21. Efésios capítulo 5, do verso 18 ao verso 21. A palavra de Deus diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Pai amado, fala ao nosso coração através da Tua palavra, que a ministração da Tua palavra possa nos tocar esta manhã, promovendo uma mudança na nossa vida, nas nossas atitudes, Pai. Que o Espírito Santo venha governar sobre nós. Nós nos submetemos à Tua vontade, Pai, e queremos mais conhecer e praticar a Tua palavra. Para isso, ó Deus, tira todas as barreiras de entendimento esta manhã, Pai. Que a distração não tire a nossa atenção, para que não deixemos de ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. E usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Para isso, preciso da Tua unção, e é ela que eu te peço, para que eu seja usado pelo Senhor na ministração da Tua palavra, e ela cumpra os Teus propósitos esta manhã. Assim oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Podem sentar. Amados, este texto do apóstolo Paulo, ele traz uma palavra de orientação à igreja. Ele, no verso 18, diz para nós o seguinte: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, ao invés disso, em contrapartida, enchei-vos do Espírito. É a ordem que recebemos aqui do apóstolo Paulo. E muitas vezes, refletindo sobre esses textos bíblicos, eu fico a pensar, será que nós, na igreja, entendemos o que é ser cheio do Espírito Santo? Será que nós temos uma visão correta a respeito desta realidade que a Bíblia está, inclusive, nos trazendo como uma ordem? Enchei-vos do Espírito Santo. Será que nós temos uma visão clara a respeito disso? Primeira coisa a pensar é: para que eu preciso ser cheio? Ou por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, se eu já tenho o Espírito Santo? Talvez seja esse um confronto, um conflito na mente e no coração de alguns irmãos, porque a Bíblia é clara ao afirmar que o crente em Jesus, aquele que creu e se converteu, o fez por causa da atuação do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então foi através do Espírito Santo que, se algum de nós aqui é convertido, nós nos convertemos pela atuação do Espírito Santo. E a Bíblia diz também que no momento da conversão, Efésios, na mesma carta de Efésios, lá no capítulo 1, diz que depois que ouvimos a palavra que nos revela a verdade, e recebemos essa palavra e nos convertemos, o Espírito Santo nos sela. Somos selados pelo Espírito Santo como um penhor, uma garantia de que a promessa de Deus se cumprirá em nossas vidas. Então, equivale dizer que todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo, foi selado. Há outros versículos bíblicos que dizem que nós somos templo do Espírito Santo. É sinal de que ele está dentro de nós. Todo cristão é templo do Espírito Santo. Então, é comum sabermos que todos temos o Espírito Santo. Se você diz que não tem o Espírito Santo, você não é cristão. É como diz a própria Bíblia Sagrada: se em você não está o Espírito, você não é de Deus. É claro o texto bíblico quando Paulo fala a respeito disso. Então, todos nós, cristãos verdadeiros, genuínos,
temos habitando dentro de nós, selando como garantia da promessa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Então, por que eu preciso ser cheio se eu já o tenho? Não é? Parece um pouco contraditório, mas a palavra de Deus é que nos dará as explicações necessárias. O Espírito Santo de Deus em nós, somente o fato de estar em nós, já é suficiente para muitas coisas, não é? Para muitas mudanças e transformações na nossa vida. Você foi transformado, você é dia a dia transformado por essa presença. Mas quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, ele está primeiro dizendo, não se embriague com vinho. Depois, em contrapartida, ele diz, olha, ao invés disso, ao invés de encher a cara, claramente falando, né? Encha a sua vida do Espírito Santo. É disso que você deve se encher. Então ele fala de algo que vai além da simples presença. Ele fala de plenitude, entende? Ele fala de estar completamente preenchido, cheio, é o que ele está aqui dizendo. Então, eu creio que essa plenitude é necessária para que a gente vá além de ser apenas um crente em Jesus Cristo. Ora, ser um crente em Jesus Cristo já é uma grande coisa, não é verdade? Porque isso garante que nós não iremos para o inferno. Mas isso não garante que nós estamos prontos e aptos para fazer tudo aquilo que poderíamos fazer na obra de Deus. Aquilo que poderíamos fazer, a capacidade que Deus tem para nos dar, o investimento de poder na nossa vida, o potencial que nós teríamos para atuar, fica muito aquém quando não estamos cheios do Espírito Santo. Quando apenas temos o Espírito Santo, podemos fazer algumas coisas, mas não tudo aquilo que poderíamos fazer se estivéssemos plenos do Espírito Santo. Por isso, a ordem de Paulo, ao invés de encher a cara, encha-se do Espírito Santo, seja pleno no Espírito Santo, para que então você tenha motivação para fazer a obra de Deus, para fazer o que Deus requer de você. E ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo, em nome de Jesus, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, tudo isso como uma consequência. A vida cristã, por um outro aspecto, uma vida mais plena, uma vida mais saudável, não é? De louvor, de adoração, de comunhão, de sujeição uns aos outros, tudo isto pela plenitude do Espírito Santo. Não é apenas ser salvo, mas ser alguém útil, ser um instrumento na obra de Deus. Isso aí, amados, só realmente com a plenitude do Espírito Santo. E por que precisamos dessa plenitude? Para fazermos muito mais do que temos feito. Em primeiro lugar, eu no Espírito me converti. Diz a Bíblia, lá em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então o Espírito de Deus se uniu ao meu Espírito. Isso a gente chama de conversão. Temos esse Espírito Santo dentro de nós, atuou em nós para que a gente se rendesse a Cristo e agora está dentro de nós. Mas a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Contra que Espírito a carne milita? Não é contra o Espírito Santo, é contra o seu Espírito. É a sua carne lutando contra o seu Espírito. Você entende isso? Por quanto tempo isso vai acontecer? Até você morrer. Quando você morrer, seu espírito vai se separar da sua carne. A sua carnezinha, que você tanto cuida dela, vai fazer o que com ela? Vai virar pó. Primeiro vai apodrecer, vai feder a beça. E depois desse processo tão limpo e cheiroso, ela vai virar pó. Mas o teu espírito vai para Deus. Assim espero, né? Assim espero. Pode ir para outro lugar também, mas ele não morre, o Espírito é eterno. Então a luta da carne contra o Espírito termina no dia que você morre. Até lá, a luta vai acontecer. Mas como você se rendeu a Cristo e você é um Espírito com Ele,
Agora o seu espírito tem uma ajuda. De quem o seu espírito pega a ajuda? Do Espírito Santo, que está junto ao seu espírito, habitando no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Apenas ali habitando, ele pode te ajudar. Sim, a Bíblia diz que ele nos ajuda em diversas coisas, mas quando ele está pleno, quando ele está ocupando todo o espaço, preenchendo todo o espaço, aí, queridos, a sua atuação é muito mais eficaz do que a gente pode imaginar. E na nossa luta contra a carne, se há a plenitude do Espírito, o que diz a Bíblia? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se eu estou no Espírito pleno, a carne fica subjugada. Porque o Espírito Santo que está pleno na minha vida me ajuda contra a minha carne, que gosta de pecar, que quer pecar, que não quer se santificar. Mas o Espírito Santo, na plenitude em mim, ele acaba fazendo com que isso aconteça. Então, por que eu preciso? Em primeiro lugar, para vencer o pecado. Leia Gálatas 5:17. É o texto que eu citei para você. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O meu querer, a minha vontade, quer pecar. A minha carne quer pecar. Mas o Espírito de Deus, atuando no meu espírito, me fortalece na luta contra a minha carne, para que ela possa ser subjugada. Então, nessa luta, quem vai me ajudar é o Espírito Santo. E a regra aí é simples de entender, é quase matemática. Quanto mais espírito, menos carne. Proporção inversa, irmãos. Agora, quanto mais carne, ao contrário, menos espírito. Entende a relação? Enchei-vos do Espírito ao invés de encher a cara de vinho. Agora a escolha é tua. Enche a cara de vinho e você vai ver o que a tua carne vai fazer. O que você acha que ela vai fazer com a cara cheia de vinho? Hein? Fala besteira, faz bobagem, depois, não soube, estava bêbado, não vi o que aconteceu. Não é assim que funciona? Mas Deus está dizendo, não enche a cara de vinho. Enche o teu corpo do Espírito Santo. Entende? Encha da plenitude, porque aí a carne não terá vez, você não vai fazer o que você quer fazer, porque o texto é claro aqui, ao dizer que a gente faz o que a gente quer fazer, irmãos. Veja, Gálatas 5:17 é bem claro, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, ou seja, diz que a nossa vontade é fazer coisa errada, mas ele está dizendo, o Espírito em você faz com que você não faça o que você quer fazer. A nossa luta contra o pecado não é achar que vai chegar um dia que a gente não vai gostar mais de pecado. Esse dia não existe. Não existe, queridos. Porque carne gosta de pecado. Carne gosta de carne. Não é isso que vai acontecer, mas a atuação do Espírito vai fazer com que você tenha a carne e a vontade sob controle. Você toma um remédio controlado, o Espírito Santo, sabia disso? É esse o nosso remédio controlado, que traz controle sobre a nossa vontade. Não se iluda achando que você um dia vai ser tão santo que não vai ter mais vontade de pecar. Isso não é assim que funciona, queridos. A vontade vem, mas como dizia meu pai que faleceu, a vontade é coisa que dá e passa. Já ouviu essa frase? Dá e passa. Mas se tiver com o Espírito Santo, passa mais rápido. Que se não tiver, a vontade vai dar e vai ficar e tu vai fazer. É ou não é? Vai acontecer. Então, queridos, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Para que essa tendência natural que nós temos na carne seja revertida, seja invertida. Leia comigo Romanos 8:6. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Não tente lutar sozinho contra o pecado. Romanos 8:6 diz, porque o pendor da carne dá para onde? Dá para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz.
Veja, essa tendência da carne, esse pender para a carne, se inclinar para a carne, te leva para a morte. Ao passo que se o pendor for para o espírito, isso te leva para a vida e paz. Então, dois extremos, encher a cara ou se encher do espírito. Encher a cara te leva para a morte. Encher do espírito te leva para a vida e paz. Inverte a balança, queridos. E veja o versículo 8 do mesmo texto em Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Olha o que problema que a gente arruma quando enche a cara. Não pode agradar a Deus. Os que estão na carne, dando valor à carne, dando vazão à carne, enchendo a vida de carne, não podem agradar a Deus. Isso, então, torna a nossa vida incompatível com a vontade de Deus. Então, essa luta, que é diária, todos os dias até o fim da sua vida, ela só será vencida se você se encher do Espírito. E como Deus coloca isso em oposição a se encher de cana, né? Se encher de bebida, veja, é algo que eu faço, não é o que Deus faz. Alguém pode encher a cara e dizer assim, me obrigaram a beber, eu bebi. Não, você quis beber, você quis se encher. Da mesma forma, ninguém vai encher você do Espírito. Eu não vou fazer aqui uma sessão espírita do Espírito Santo. Vem aqui que eu vou botar a mão na sua cabeça e você vai sair cheio do Espírito Santo. As pessoas gostariam disso, porque é mais fácil, né? Elas gostariam que acontecesse dessa forma, porque é muito mais fácil, não dá trabalho. Mas não, da mesma forma que não sou eu que boto o copo de vinho na tua boca, não sou eu que enche você do Espírito Santo. É você que bota o copo de vinho na boca. E é você que tem que se encher do Espírito Santo. Não é a igreja, não é o louvor, não é a pregação, não é a ambiência, não é os pulinhos, nem a ciranda de roda. Quem vai te encher é você mesmo. Enchei-vos, a ordem de Paulo. Ele está dizendo para nós assumirmos a responsabilidade de nos encher do Espírito em oposição à responsabilidade que assumimos de nos encher de vinho. Encha-se agora do Espírito. Escolha. O nome disso é escolha. Ao invés disso, faça aquilo. Mas quem faz é você. E a luta é constante. E Paulo foi alguém que deixou bem claro que ele mesmo passava por essa luta. Isso não isenta ninguém. Leia comigo Romanos 7, o capítulo anterior ao que estávamos lendo. A partir do versículo 15, Paulo diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Veja, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é algo muito claro. Alguns têm a ilusão de que depois que se convertem, quanto mais santos ficam, começam a acreditar que não tem mais pecado. Irmãos, isso é um problema sério, de auto-engano. A pessoa começa a achar que ela é tão santa que ela não tem mais pecado. E Paulo está sendo claro aqui a afirmar que esse pecado habita nele. Ainda somos habitação de pecado, apesar de sermos ao mesmo tempo a habitação do Espírito. Alguém diz, mas como é que o Espírito vai conviver com o pecado? O Espírito habita o nosso espírito e o pecado habita a nossa carne. O local é diferente, entendeu? Não habitam os dois no mesmo lugar. Mas à medida que o Espírito enche a minha vida, eu consigo diminuir o pecado na minha carne. Mas ele ainda está lá. Ele ainda está ali latente, ele ainda está ali prontinho para atuar. Na minha carne não habita bem nenhum. Você já entendeu isso? Na nossa carne não habita. Então, para de achar que você é santo na carne. Não adianta você fazer jejum, ficar sem comer 30 dias. Não adianta você se malhar, né, no corpo, se chicotear todo. Tua carne continua gostando de pecado. Nela não há nenhum bem. Irmão, isso parece tão claro na Bíblia,
mas não é tão claro na cabeça das pessoas. A gente ainda tem pessoas na igreja que se enganam a respeito de si mesmas. Tinha uma pessoa aqui na igreja que ela não gostava que a gente cantava um louvor. Como é que era o louvor? Hã? Não, essa também. Tinha um que não gostava desse, mas tinha um que não gostava de outro aí. Um que falava que a gente não é nada, que Paulo diz, usando o texto de Paulo, que diz que dentro de mim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Ela não gostava de cantar isso. Como não? Eu sou boa. Eu estou vendo que você é boa. É tão boa que não aprontou aqui na igreja aberta e saiu me dando um trabalho danado. Vai para o inferno, some da minha vida. É ótimo. Mas é interessante isso, como é que é um auto-engano, né? É um auto-engano. Não, eu sou bom. Que bom. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Quando o jovem chegou perto dele e falou, bom mestre, de bom é meu Pai que está nos céus. Vamos, para com isso. Né? Vamos parar com isso, porque na carne a coisa é séria. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Ou você acha que foi de brincadeira? Não, era brincadeira, estava brincando, o diabo estava brincando lá no deserto, porque Jesus habitou numa carne. Em tudo foi tentado porque habitava numa carne. Por isso ele, bom não, bom é meu Pai. Meu Pai não está em carne. Entende isso? Então, amados, veja como é importante esse entendimento. E Paulo continua dizendo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se o faço, não quero, se o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas não para o texto aí. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas graças a Deus. Graças a Deus que fez tudo o que era necessário para que eu e você possamos vencer essa lei do pecado. Possamos lutar contra esse corpo que gosta de pecar. Veja, eu estou dizendo isso não para que você pense que pecar é natural. Porque o risco de eu ler um texto como esse de Paulo é alguém sair daqui dizendo, está vendo, até Paulo. Então eu, quando tenho as minhas coisas, Deus entende. Não, meu amado. O que Deus está dizendo para você é encha-se do Espírito. E Paulo encheu-se do Espírito. Você acha que Paulo vivia pecando? Você acha que ele falou isso aqui porque vivia pecando? Ele só está querendo mostrar para você a realidade contra a qual nós estamos lutando. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, é o que ele diz. Graças a Deus por Jesus, que ao morrer na cruz me deu o Espírito Santo para habitar em mim e fazer com que seja possível eu viver contra o pecado que quer me dominar. É possível vencer. Não vem com essa, eu não consigo. Não consegue não, você não quer. Você não quer se encher do Espírito, você quer se encher de porcaria. É igual aquela pessoa que quer emagrecer e não consegue, porque ela não quer, ela quer se encher de porcaria. É ou não é? Você quer parar de comer salgadinho, fritura? Não, não quer. Mas quer emagrecer? Não, quer? Não vai, não existe milagre nessa área. Então você tem que parar de querer de se encher de porcaria. Na mesma coisa no mundo espiritual. Não há quem diga, eu não aguentei, eu não consigo deixar isso, não consigo parar com aquilo. Consegue sim, você não quer. Ao invés de se encher do Espírito, você quer se encher de porcaria. Aí não há jeito para a sua vida, mas eu preciso para vencer. E como é que eu vou vencer? Só com a ajuda de Deus. Eu não venço o pecado e ninguém vence por ser bom. Ninguém vence por ser espiritual. Eu venço porque Deus atua em mim. É Deus que me livra do mal. É Deus que me livra da tentação. É Ele que me sustenta, irmão. Entenda uma coisa, não se orgulhe de ser uma pessoa que tem vencido alguma tendência pecaminosa. É Deus que tem sido misericordioso com você. E essa obra é de Deus. Leia Ezequiel 36, o texto bíblico do profeta Ezequiel,
No capítulo número 36, no versículo 25 até o versículo 27, Ezequiel 36, do 25 ao 27, diz assim Deus: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Por quê? Dar-vos-ei coração novo. E, que mais? Porém dentro de vós o quê? Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Veja, quando você anda na linha, é porque o Espírito Santo está atuando em você para você andar na linha. Deus deixa claro: eu vou purificar você. Eu é que purifico você. E como eu faço isso? Com o Espírito que eu coloco dentro de você, que tira esse coração duro e amolece, coloca aí um coração de carne. Então, esta atuação do meu Espírito é que transforma a vida de vocês. Por isso, queridos, o que precisamos mais do que qualquer outra coisa é que o Espírito Santo não esteja só presente na nossa vida, mas que ele esteja atuando na nossa vida. O que adianta eu dizer, eu tenho o Espírito Santo, mas na hora de tomar as minhas decisões, quem age sou eu. Na hora de responder quem me faz mal, quem responde é a minha carne. Né? Na hora de responder a uma agressão, quem responde é a minha carne. O que adianta, então? Apenas estar habitando em mim, se ele não toma a frente da minha carne e se ele não age através de mim. E a gente fica dando a desculpa: é meu gênio. Você tem um gênio, é? Que engracinha que você é. Pensei que você era crente, mas não, você tem um gênio. Quem tem gênio não é crente. Bota isso na tua cabeça. Então para de dizer que me irrita, tá? Você dizer que tem gênio. Dá vontade de tirar esse gênio no supapo de você. Eu vou expulsar esse gênio daí. Né? Na sessão de descarrego, descarregando a mão em cima de você. Só no estômago. Né? Não é possível, tem gênio, que negócio de gênio, está maluco? Você tem o Espírito Santo, amém? E é Ele que governa a sua vida. As ações são Ele que deve fazer por você. Não é assim que eu sou genioso. Peraí, não dá, né, irmão? Então eu preciso ser cheio. Mas Paulo diz: enchei-vos. Então quer dizer, você que se enche. E para que mais eu preciso ser cheio? Primeiro, para limpar e tratar do meu pecado, porque se eu não conseguir tratar o pecado, eu não posso fazer mais nada. Antes de fazer qualquer coisa na obra de Deus, para com a ilusão. Tem gente que entra para a igreja e já quer fazer alguma coisa. Primeiro faz alguma coisa boa, cuida de você mesmo. Cuidando de você mesmo, já está fazendo um favor danado para a igreja. Cuida dos teus pecados, cuida das tuas tendências pecaminosas, cuida dos teus pecados secretos que ninguém sabe. Você já vai estar fazendo um grande favor para a obra de Deus. Antes de pensar em fazer caridade, em pensar de ir trabalhar no ministério, pensar de fazer alguma coisa, pensa em primeiro lugar cuidar dos teus pecados. Dito isto, você agora está apto para poder fazer alguma coisa. Mas para fazer alguma coisa na obra de Deus, você também precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque se você não for cheio do Espírito Santo, há uma grande possibilidade de você ser envergonhado ao fazer a obra de Deus. O texto mais claro disso está lá no livro de Atos 19. Atos 19, do 11 ao 17. Vamos ler? Atos, capítulo 19, do 11 ao 17. Se o Espírito Santo não atuar em você primeiro, como é que você vai atuar na vida dos outros? Atos 19, do verso 11 ao 17, diz: e Deus, pelas mãos de quem? De Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos, lençóis e aventais, seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, olha que profissão legal, tá vendo? O que você é? Eu sou um exorcista ambulante. Daqui a pouco vai ter até sindicato dos exorcistas ambulantes, carteira assinada. Eles eram exorcistas ambulantes. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu:
conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Veja que cena engraçada e trágica ao mesmo tempo, né? Como é que é o negócio? Exorcistas ambulantes, tinham carteirinha, crachá, tudo direitinho, foram exorcizar. Aí falaram para o demônio: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu esconjuro-vos. Esconjuro, mangalou 3 vezes, aquela coisa, né? Esconjuro você. O espírito imundo, o demônio, olhou para ele: vem cá, quem é você mesmo? Jesus eu sei quem é, Paulo conheço muito bem, agora você quem é mesmo? Você é o famoso quem? E aí deu uma coça neles. 7 caras apanhando um demônio. Já viu essa cena? Isso não passa na televisão. Ia ser maravilhoso, né? Fala a verdade. 7 caras apanhando um demônio. Outro dia eu vi na TV lá uma reportagem desse negócio de médico, né? Casos médicos que aparecem nesses programas de televisão. Aí levaram um lutador imenso, né? Que foi pego drogado na rua. Botaram ele no hospital, que o médico queria dar injeção nele, ele não deixava. Conclusão, o cara saiu, derrubou todo mundo, bateu em todo mundo. Vieram 4 policiais em cima dele, ele fez assim, blum, parecia filme, né? Os policiais voaram tudo para cada um para um lado. Eu fico imaginando a cena, deve ter sido isso mais ou menos, né? Os 7 caras em cima do demônio, o demônio levanta, blum, joga todo mundo para o lado. Bate, arranca a roupa deles, eles saem pelados para casa. Por quê? Falaram no nome de Jesus. Falaram no nome de Paulo, mas eles mesmos não tinham o Espírito Santo. E aí foram envergonhados. Foram envergonhados, a fama se espalhou, mas o nome de Jesus foi engrandecido. Você viu o verso 17? O resultado disso? O nome de Jesus foi engrandecido. Eles foram diminuídos, mas Jesus foi exaltado. Porque não é alguém que faz a obra de Deus. É Deus que faz a obra de Deus. Entende? Deus usa alguém. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Mas quem faz a obra de Deus não é alguém que vai dizer: eu faço a obra de Deus. Você é, quando muito, usado. Porque Deus está de bom humor e usa você, usa a mim. Entende isso? É misericórdia pura. Mas sem Deus pleno, eu não consigo fazer nada. E eu serei envergonhado. Ai daquele que quer fazer a obra de Deus sem estar cheio do Espírito Santo. A chance de ser envergonhado é muito grande, queridos. Veja, Jesus mesmo ensinou isso aos discípulos. Ele não disse que eles podiam ir fazer o que eles quisessem. Ele disse: vocês têm que esperar o comando de Deus. Ninguém faz o que quer, a gente espera o comando de Deus. Porque a gente faz sob as ordens de Deus. Aqueles caras não resolveram: não, vamos fazer, vamos expulsar demônio. Vamos criar aqui um grupo de expulsadores ambulantes. Não é assim que funciona. É Deus que dá o comando. Lucas 24, vamos ler. 46 a 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 46 ao verso 49. Lucas 24, do verso 46 ao 49, diz assim: e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E aí ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Então, o que ele está ensinando aqui? É necessário fazer a obra, é necessário ser pregado arrependimento para a remissão de pecados, até os confins da terra, começando de Jerusalém. Tudo isso é preciso, mas você não vai fazer enquanto você não for revestido de poder. Esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E foi isso que Jesus também disse lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis então, depois, como consequência, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma consequência, recebe o poder, se torna testemunha e aí vai testemunhar. Eu preciso ser cheio. Ter o Espírito, nesse momento, os apóstolos já tinham. Jesus entrou no cenáculo onde estavam reunidos, depois da ressurreição, e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Todos receberam. Mas mesmo assim, após este evento, ele diz em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ele está falando de um poder diferente, de uma experiência diferente, além daquela na qual foram soprados por Jesus e receberam o Espírito Santo. Para fazer a obra de Deus, você precisa de poder do Espírito Santo. E aí você tem que se encher do Espírito Santo. Há uma frase que eu separei aqui do Moody, um grande pregador do passado, que dizem que é o pai da escola bíblica dominical. Ele dizia assim: é melhor sair pelas estradas a quebrar pedras do que sair pelas ruas a pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. É mais fácil quebrar pedra do que pregar sem o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, você pode fazer discurso, você pode ser eloquente, mas você não vai alcançar um coração. A pedra estará ali dura, e é mais fácil quebrar pedra na rua do que quebrar um coração duro sem o poder do Espírito Santo. Primeiro, nenhum de nós tem a capacidade de quebrar a dureza do coração. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ser o instrumento usado por Deus para promover a quebra daquela pedra, mas quem faz é o Espírito Santo, e por isso eu e você temos que ser cheios do Espírito Santo. Paulo falava dessa maneira. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e versículo número 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, 4 e 5. Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim, aonde? No poder de Deus. Então, pregação que não produz quebra de pedra e conversão, ela não vem com o poder de Deus. Mas quando vem com o poder de Deus, corações são quebrantados, irmãos. Então é disso que nós precisamos, ser cheios do Espírito para fazer a obra de Deus. E por fim, mais um exemplo eu quero te dar. Você precisa ser cheio do Espírito, até para ter relacionamento com Deus. Porque Deus não compactua com o erro, queridos. Quanto mais cheios do Espírito Santo, melhor será o nosso relacionamento com Deus. E como é que nós temos a maior evidência do relacionamento com Deus? É com o quê, irmãos? Com a oração. Oração é o princípio básico do relacionamento com Deus. Quando você ora, você está falando com quem? Tem certeza? Não está falando para quem está do lado ouvir? Tem certeza que na hora que você ora, você não joga nem uma indiretazinha? Hã? Não joga uma farpinha para quem está do lado? Não, né? Você está falando com Deus. Beleza. Então, quando eu quero orar, eu estou falando com Deus. A Bíblia diz que começa uma luta. Você lembra um texto que eu preguei aqui ainda há pouco sobre Daniel? Daniel 21 dias orando e uma luta espiritual acontecendo porque ele estava orando. E vem Miguel, vem o arcanjo, vem um monte de gente, aquela luta toda porque Daniel está orando. Toda oração, quando ela fala com Deus, ela promove uma luta espiritual. Porque o diabo, o adversário, quer impedir essa comunicação. Porque quanto mais comunicação você tiver com Deus, mais a sua vida será poderosa, não é? Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais poder você terá, isso é óbvio. Então, o inimigo não quer que esse poder se manifeste. E a luta começa, os obstáculos se levantam na hora que você determina orar. Dificuldades e empecilhos. Quantas vezes você já determinou, eu vou orar porque hoje eu quero...
E aí falou 3 palavras, o sono veio, você desmaiou igual uma pedra. Já aconteceu isso contigo? Já ou só comigo que acontece essas coisas? Já aconteceu? Ah, já aconteceu. Por quê? É luta, não é luta? Não, quero orar, aí começa orando, dormiu, aí dorme, que é maravilha nesse dia, né? Dorme que nada te acorda. Tem insônia, vai embora. Né? Porque é o diabo. Tenha certeza. É o diabo, não tem outra não, irmãos. Então, a gente sofre lutas e batalhas quando busca em Deus um propósito de oração. Porque se você orar mais, vai acontecer uma coisa. Você terá mais poder da parte de Deus. Sem orar, menos poder. Orando, mais poder. Entende? Então, o Espírito Santo pleno na sua vida vai, de alguma forma, também conduzir você a uma vida de oração. E há 2 tipos de oração, irmãos. As feitas na carne e as feitas no Espírito. De novo, eu volto à luta da carne contra o Espírito. É possível ter oração feita na carne? Infelizmente, é possível. Oração que a gente fica treinando, já viu? Fica no espelho treinando, falando, escolhendo as palavras bonitas. Essa oração foi feita onde? Na carne. Não foi feita no Espírito, não é? Ela foi preparada, ela foi ensaiada, ela foi, como eu brinquei ainda há pouco aqui, um recado para alguém, né? Foi uma indireta. Essa oração é carnal. Essa oração não é espiritual. Olha, um indício, oração muito comprida. A Bíblia fala que falando muito, a tua chance de errar é muito maior, né? Quem fala pouco, erra menos. Já ouviu falar disso? Mulheres, ouviram isso? Quem fala pouco, erra menos, né? E ali, amados, uma grande chance da nossa oração ser carnal é exatamente quando é aquela oração que não termina nunca. Já viu a oração que não termina? Você começa a orar para o irmão parar de orar. Eu já fiz isso várias vezes. Eu estou orando, o irmão está orando, aí eu começo, Deus, faz ele calar a boca, pelo amor de Deus. Faz vir o amém, que eu já não aguento mais, está acabando com a reunião. Por favor, Senhor, você já orou assim para o irmão parar de orar? Eu já orei, eu confesso a você que já orei. É verdade o que eu estou falando para você, porque não dá, ninguém aguenta. É na carne, às vezes, aquela oração, né? Uma oração carnal, que ela não está atingindo o objetivo espiritual. Então, orações podem acontecer dessa forma, não é, irmãos? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a orar. Você sabe disso? Romanos capítulo 8, verso 26. Um pouquinho atrás aí, Romanos capítulo 8, verso 26. Diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Quando faltam as palavras, é o Espírito que nos ajuda, irmãos. A gente não precisa decorar palavras, a gente precisa deixar o Espírito Santo nos ajudar. E às vezes as palavras nem vão sair, mas o Espírito estará de fato orando, como diz a Bíblia, quem ora em outras línguas é o Espírito que ora de fato. Então, queridos, não é na carne, mas no Espírito que as nossas orações serão eficazes. E eu só orarei no Espírito se eu for cheio do Espírito. Se eu estiver cheio de tudo que é coisa que você possa imaginar, menos do Espírito, não há como ter a ajuda do Espírito para orar da maneira que eu necessito orar. E veja, o Espírito intercede por nós. Eu preciso dessa operação do Espírito Santo, para que eu possa, então, aprender a orar no Espírito Santo. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Leia comigo. Efésios 6 fala da armadura de Deus, mas no verso 18, Paulo diz algo simples assim. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para orar no Espírito, eu preciso ser cheio do Espírito. Não há como orar no Espírito se eu e você não formos cheios do Espírito. Então, amados, como eu disse aqui no início, nós precisamos do Espírito Santo. E a ordem é clara.
Não encha a cara, encha-se do Espírito. Não se encha de tudo aquilo que você quer, mas encha-se do Espírito Santo. É esse o rumo que Deus quer dar para nós como cristãos. E como fazer isso? Como me encher? Primeira coisa é priorizar aquilo que é espiritual. Em contrapartida, como foi dito no próprio versículo básico que lemos. Ao invés do vinho, o Espírito. Ao invés de outras coisas, o Espírito. Priorizar as coisas do Espírito. Encher-me do Espírito ao invés de encher-me da carne. Mas a gente gosta da carne, né, irmãos? A gente gosta, basta você fazer aqui uma comparação. Eu convido toda a igreja para uma reunião onde vai ter bolo, igual foi domingo passado. A igreja lá encheu. Quarta-feira estava vazia, não tinha bolo. Entendeu qual é o problema? O problema é esse. O problema é que a carne atrai mais. Eu chamo todo mundo, a igreja vai dar uma churrascada sábado que vem, tal hora. Você acha que vai acontecer o quê? Ainda mais vou dizer a palavra mágica, 0800. Falou a palavra mágica, você tem até um ataque pentecostal, né? Não é, não? Você já, é de Deus. Essa aí, opa, né? Dá aquele arrepio, balança, né, a clavícula, já viu que o negócio está bom. É ou não é? Agora vamos fazer o seguinte, sábado que vem, no mesmo horário, vamos fazer um culto de oração. Vamos fazer uma manhã de jejum e consagração. Ah, mas eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero que o pastor ore por mim, bote a mão e eu saia pulando. Não, você quer um passe. Pensa bem, você não quer uma igreja, você quer um centro de macumba. Será que você não está querendo errado? Porque quem se enche é você. Mas se na hora de escolher você prioriza a carne, a churrasco, a coisa toda, mas não a coisa espiritual, não tem solução para você. Não tem milagre, não tem santo que te dê jeito, meu querido. Porque a tua escolha, ela é mostrada na tua vida. O que você escolhe mostra quem você é. O que você prioriza mostra quem você é. Você quer ser cheio do Espírito? Para terminar, um último versículo, peça para Deus. Lucas, capítulo 11, verso 9. Jesus nos deu esse ensinamento aqui tão precioso. Lucas 11, do verso 9 ao 13. Ele diz assim, Jesus ensinando para a gente. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça a Deus, mas mude as tuas ações, mude as tuas escolhas, as tuas prioridades. Peça, mas haja também de uma maneira condizente com aquilo que você pede. Mas o que eu deixo para você é essa palavra. Precisamos do Espírito Santo. É mandatório para que a gente possa fazer o que Deus quer que a gente faça. Para que a gente possa viver a vida cristã da maneira como Deus quer que a gente viva. Mas a busca é individual, é de cada um. Não é a igreja que vai promover eventos para buscar. É você que tem que buscar no seu dia a dia. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Poder
o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vamos falar com Deus agora, queridos. Fala com o Senhor agora. Da maneira como você cantou, peça ao Senhor. Como disse Jesus, peça ao teu Pai e Ele te dará. Diga ao Senhor: vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem me ensinar a falar, vem me ensinar a orar, muda o meu comportamento, Senhor. Me ajuda contra a minha carne. Vem Espírito Santo restaurar a minha vida espiritual. Vem Espírito Santo me usar com poder na obra de Deus. Vem Espírito Santo me ajudar na luta contra o pecado. Fala com Deus essa manhã. Peça ao Senhor essa ajuda e enche a tua vida. Abra o teu coração, se disponha a ser cheio do Espírito Santo, para que você possa vencer. Fala com o teu Deus, essa experiência é tua, é você que tem que buscar, não é ninguém que vai te dar. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações essa manhã, promove, ó Deus, essa transformação. Pai, em nome de Jesus, move, ó Deus, a nossa consciência a perceber que precisamos ter mais do Espírito Santo agindo em nós, nos ajudando contra as lutas diárias, Pai, para que possamos fazer a Tua vontade e ter comunhão contigo. Abençoa meus irmãos, Senhor, que cada um deles essa manhã saia daqui com a disposição de ser mais cheio do Espírito Santo, de ter mais da Tua presença e da Tua unção, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Louva o Senhor, peça a Deus em oração. O Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Teu Espírito renovará,
Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Amém. Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado ao teu coração para que uma mudança ocorra em nossa vida. Como diz a Bíblia hoje, se ouvides a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Abra o teu coração para aquilo que o Senhor falou contigo e encha a sua vida do Espírito. Amém?